Galera, sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso mini curso gratuito de Unity e C Sharp. E como vocês se lembram, na aula passada nós configuramos corretamente os nossos sprites. O que significa que agora eles não ficarão com aquele efeito de desfoque, e sim mostrarão toda a sua pixel art. Então, na aula de hoje nós iremos montar o nosso cenário. Porém, antes de mais nada, viremos na aba Game e clicaremos na opção Free Aspect. Logo em seguida, selecionaremos a opção 16:9, o que fará com que o nosso jogo fique muito mais bonito na maioria das telas dos computadores. Feito isso, podemos voltar para a aba Scene. E agora já podemos começar a montar e posicionar o nosso cenário. E começaremos a fazer isso pelo chão, já que o nosso personagem precisa de um chão para andar. Então, selecionaremos o nosso sprite piso e o arrastaremos para a aba hierarquia. E assim, o nosso sprite do piso aparecerá na nossa tela. Porém, como vocês podem ver, ele está bem no meio da tela. E como ele é um piso, ele precisa estar no chão. Então, viremos aqui em cima da tela e clicaremos na ferramenta Move Tool, ou a acessaremos pelo seu atalho, que é a tecla W no teclado. E depois, clicando nessa setinha verde apontada para cima, o moveremos para baixo, mais ou menos até a sua parte de baixo encostar nessa linha branca. E pronto, agora já temos o nosso piso posicionado no local correto. O que significa que já podemos adicionar um background para a nossa fase, para que ela não fique com esse azul padrão como cor de fundo. Então voltaremos para a pasta Gráficos, selecionaremos nosso sprite Background e o arrastaremos para a aba Hierarquia. E ao fazermos isso, poderemos notar duas coisas. A primeira é que o nosso sprite está grande demais, ultrapassando até mesmo as linhas da nossa câmera. E a segunda coisa que podemos notar é que, ao arrastarmos o nosso sprite de background, o sprite do nosso piso simplesmente desapareceu. E isso aconteceu porque o nosso sprite do background está na frente dele. Mas pode ficar tranquilos que resolveremos essas duas coisas agora mesmo. A primeira delas não precisa exatamente ser resolvida, já que na Unity não importa se o nosso sprite ficar fora das linhas brancas que representa a nossa câmera, já que a Unity só vai mostrar na nossa tela tudo aquilo que estiver dentro de sua câmera. Ou seja, podemos ter uma fase gigantesca aqui em toda a nossa tela. Porém, o que aparecerá no jogo final será somente o que estiver dentro dessas 4 linhas brancas. Sabendo disso, iremos agora solucionar o problema do nosso sprite desaparecido. E para isso, com o nosso background selecionado, viremos na aba Inspector e depois na opção Additional Settings. Nela, nós podemos ver duas opções. A primeira se chama Sorting Layer, e a segunda se chama Order in Layer. E essas duas opções nos ajudam imensamente na hora de organizarmos os nossos sprites do nosso jogo, já que a opção Sorting Layer define em qual camada que o nosso sprite tem de ficar. E a opção Order in Layer define a posição que o nosso sprite tem de ficar nessa camada. E eu sei que apenas falando pode ficar um pouco confuso, então vamos praticar agora para entender do que se trata. E para isso, clicaremos em Default e depois em Sorting Layer. E aqui nós podemos ver todas as layers que temos no nosso jogo. No caso, temos apenas uma única layer chamada Default, que é a layer que é criada automaticamente quando criamos o nosso projeto na Unity. E como vocês podem ver, se selecionarmos o nosso sprite do background, veremos que ele está na layer Default. E se selecionarmos também o nosso sprite do piso, veremos que ele está igualmente na layer Default. O que significa que os dois sprites estão no mesmo lugar.
Ou seja, a Unity fica meio confusa e com isso não sabe qual sprite mostrar em cima de qual sprite. Então resolveremos isso criando uma nova layer. E para isso clicaremos em Default e voltaremos para o Add Sort Layer. E nele, para criarmos uma nova layer, clicaremos nesse símbolo de mais. Em seu nome colocaremos Background e apertaremos Enter no teclado para confirmar. E será na layer Background que nós estaremos colocando tudo aquilo que ficará no fundo do nosso cenário. Ou seja, tudo aquilo que nós não estaremos interagindo no nosso jogo. E como nós queremos que o background apareça atrás de tudo, moveremos sua layer para cima da layer Default. E para isso, basta selecionar a nossa layer e com o mouse arrastá-la para cima da layer Default. Com isso, a Unity entenderá que tudo que estiver na layer Background será mostrado atrás de tudo que estiver na layer Default. E para entendermos melhor isso, selecionaremos o nosso Background underline Sprite e na opção Sorting Layer, clicaremos em Default e selecionaremos a layer que acabamos de criar, chamada Background. E ao fazermos isso, o nosso sprite do piso reaparece, já que o nosso sprite do piso está na layer Default e o nosso background está na layer Background. E como vimos agora há pouco, dissemos para a Unity mostrar tudo que estivesse na layer Default acima do que estivesse na layer Background. Eu sei que tudo isso pode estar parecendo um pouco complicado e confuso no momento, mas podem ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês entenderão todo esse lance de Sorting Layer, Ordering Layer e tudo mais. E como vocês podem ver, se clicarmos na aba Game, veremos que já temos um cenário muito bonito para o nosso jogo. Então, veremos em File e depois clicaremos em Save, ou apertaremos Ctrl S, para salvar todo o nosso progresso dessa aula. Feito tudo isso, podemos dizer com certeza que cumprimos todos os objetivos da aula de hoje. O que significa que já podemos passar para a próxima aula, onde nós estaremos adicionando nosso jogador e configurando a sua movimentação. Então, até a próxima aula, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos!